Vamos a mais um exemplo da aplicação da lei de Gauss, agora considerando uma esfera oca uniformemente carregada. Então, vamos desenhar aqui uma esfera. Essa esfera ela é oca, então vamos considerar um raio interno A e um raio externo B. E nessa região intermediária tem uma densidade volumétrica de cargas em coulomb por metro cúbico constante. Parecido com o caso da esfera maciça, mas agora nós temos essa região interna aqui sem cargas. E nós queremos saber qual é a densidade de fluxo elétrico em todas as regiões, nessa parte interna, onde não tem carga distribuída, nessa parte intermediária e na parte externa da esfera. Então temos essas três situações. Nas três situações nós vamos considerar D como tendo então uma parcela de densidade de fluxo elétrico apontando para fora. Não sabemos exatamente o valor, mas devido a essa distribuição de carga ser simétrica, ter uma simetria esférica, nós assumimos que essa vai ser a condição do campo elétrico no entorno ou também nas regiões internas. Então vamos começar com a região interna para um raio menor do que A. Essa condição tem que ser satisfeita, o fluxo elétrico que passa qualquer superfície gaussiana é igual à carga total no interior dessa superfície. E no primeiro caso nós temos então uma superfície gaussiana que tem esse formato, tem essa forma uma esfera que passa pelo ponto, que é onde nós queremos calcular o campo. Então, do lado esquerdo, nós temos uma integral de escalar ds ao longo dessa superfície fechada, e do lado direito nós temos a carga total. A questão é, qual a carga total contida no interior dessa superfície gaussiana? A resposta é zero, não tem carga nenhuma numa esfera cujo raio é menor do que A. Então, do lado direito nós temos zero de carga total. Então, se a integral de superfície aqui não é zero, o que tem que ser zero é a densidade de fluxo elétrico. Então, D é igual a zero quando nós temos um raio menor do que A. Essa é a situação que ocorre, então, na região, nessa parte oca. Não tem campo elétrico na parte oca, desde que as cargas estejam uniformemente distribuídas ou que tenha simetria esférica, nesse caso. É um resultado bastante interessante, porque em várias situações isso ocorre devido ao arranjo de cargas, principalmente em condutores, coisa que nós vamos ver mais adiante como funciona. Temos também a região intermediária para R entre A e B. Qual a densidade de fluxo elétrico para R entre A e B? Lembrando que a intensidade de campo elétrico nesse caso também é zero. Então D e E são zero. Então para um R entre A e B, nós temos a seguinte situação. Vou utilizar aqui a mesma figura. Vamos construir uma superfície gaussiana que passa por esse ponto. Com essa situação, nós temos uma carga no interior da superfície. Então, agora teremos um fluxo elétrico e esse fluxo elétrico é igual, então, à carga contida no interior. Calculando D escalar ds, isso tem que ser igual à integral de volume de ρv dv. Agora, muita atenção aos limites, porque nós precisamos definir os limites de integração para a integral de superfície e para a integral de volume. Do lado esquerdo,
dr a r, produto escalar, r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ a r. Isso já é conhecido. Do lado direito, ρv, constante, r ao quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. Do lado esquerdo, duas grandezas vetoriais. Primeiro resolvemos o produto escalar, dr, r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. R é constante para a integral de superfície, é o raio. Quem varia são as grandezas θ e φ. θ de 0 até π e φ de 0 até 2π. Mais uma vez vai aparecer aqui do lado esquerdo a área da superfície gaussiana. Do lado direito, se ρv é constante, pode sair da integral. Sobra então uma integral de volume, r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. Agora, os limites de integração. Para calcularmos a carga total no interior da superfície gaussiana, nós começamos de A e vamos até um R qualquer. Então, R parte de A, o raio interno, até o raio externo. Θ de 0 a π, φ de 0 a 2π. Com isso, no lado esquerdo, dr e r ao quadrado são constantes, saem da integral. A integral de seno θ de θ é menos cosseno θ de 0 a π, e a integral do dφ é φ de 0 a 2π. Então aqui mais uma vez aparece 2 e 2π. 4πr ao quadrado é a área da superfície gaussiana, a área da superfície esférica. Do lado direito, ρv, que multiplica, aqui faltou dr. R ao quadrado de r resulta em r ao cubo sobre 3, de A até um R intermediário. Θ, seno θ de θ fica menos cosseno θ de 0 até π. E aqui fica φ de 0 a 2π. Então aqui 2 e aqui 2π. Com isso, nós chegamos a um resultado que é dr 4π r ao quadrado igual, lado direito, ρv vezes 4π vezes, aqui fica r ao cubo menos a ao cubo sobre 3. Então, simplificando esses termos, nós conseguimos passar r ao quadrado dividindo, e a densidade de fluxo elétrico fica ρv r ao cubo menos a ao cubo, tudo isso sobre 3r ao quadrado. Podemos aqui até separar em duas parcelas, né? Se vocês quiserem colocar dois termos separados, fica ρv sobre 3 r ao cubo sobre r ao quadrado menos a ao cubo sobre r ao quadrado. Então podemos separar aqui esses dois termos de tal maneira a simplificar. Então fica ρv sobre 3 r menos a ao cubo sobre r ao quadrado. Então, ao mesmo tempo que tem uma parcela linear, né, temos também aqui uma parcela que mostra um decrescimento do campo. Enfim, temos que analisar melhor essa expressão aqui. Ou talvez até analisar o que acontece em diferentes situações. Quando R igual a A, nós temos um campo zero, né? Quando R igual... Não, vamos ver com calma essa expressão. Quando R igual a A, dr é igual a zero. É o resultado esperado. Por quê? Porque na borda interna dessa superfície, na
borda interna dessa parte oca, o campo tem que ser 0, obviamente. Na borda externa, quando R igual a B, dr fica ρv b ao cubo menos a ao cubo sobre 3b ao quadrado. Então nós temos aqui uma situação de campo máximo nesse ponto do espaço, né? Então, aqui tem uma expressão de crescimento linear e uma expressão de decrescimento quadrático, né? Temos que analisar melhor o que acontece para traçarmos um gráfico disso. Mas enfim, temos as expressões, né? Então, nesse caso vou colocar aqui ρv r ao cubo menos a ao cubo sobre 3r ao quadrado, na direção AR coulomb por metro quadrado. E se também quisermos o valor da intensidade de campo elétrico, E é igual a ρv r ao cubo menos a ao cubo sobre 3r ao quadrado vezes ε0 na direção AR volt por metro. Então também temos condições de determinar a intensidade de campo elétrico, basta dividir D por ε0. Então temos a situação na região intermediária. De que forma nós podemos então definir para R maior que B qual é a densidade de fluxo elétrico? Basta nós retornarmos aqui, traçarmos uma superfície gaussiana que passa pelo ponto onde nós queremos calcular o campo, calcular o fluxo elétrico que passa por essa superfície gaussiana, igualar a carga contida nessa superfície e fazer as simplificações necessárias. Então, vamos calcular do lado esquerdo o cálculo do fluxo e do lado direito o cálculo da carga total contida no interior da superfície gaussiana, que engloba toda a esfera oca carregada uniformemente. Então, o lado esquerdo, nós temos d escalar ds, que na verdade não muda nada com relação àquilo que nós já calculamos antes, dr a r, produto escalar r quadrado, seno θ, de θ, de φ na direção a r, e do lado direito a integral de volume ρv dv, que é r ao quadrado, seno θ, dr, de θ, de φ. O que muda aqui são os limites de integração, então muita atenção. Vou fazer passo a passo, mas vocês já podem pular algumas etapas aqui para simplificar o cálculo. Toda essa parcela é constante, θ varia de 0 até π e φ varia de 0 até 2π. De alguma forma vai aparecer aqui a área da superfície esférica, que é 4π r ao quadrado. Do lado direito, ρv é constante, sai da integral, r ao quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. Aqui, então, muita atenção, porque os limites de integração para cálculo da carga quando vão de R variando de A até B. É nessa região intermediária que está compreendida toda a carga englobada pela superfície gaussiana. Então, aqui R indo de A até B. E aqui temos a seguinte situação. Mesma coisa com φ de 0 a π. θ de 0 a π, φ de 0 até 2π. Então, lado esquerdo temos dr r ao quadrado menos cosseno θ de 0 até π e φ de 0 a 2π. Do lado direito, ρv r ao cubo sobre 3 de A até B.
menos cosseno θ de 0 a π, φ de 0 a 2π. Isso é igual à carga total da esfera, que é igual também, lógico, à carga contida no interior da superfície gaussiana para R maior do que B. Então, dr, R ao quadrado, que já podemos colocar direto, né? Esse termo é 2, esse termo é 2π, e o mesmo acontece aqui, do lado direito. Então aqui fica 4π R ao quadrado, lado esquerdo, multiplicando dr, o lado direito, 4π, que multiplica ρv, sobre 3b ao cubo menos a ao cubo. Que mais uma vez nós podemos simplificar, ou se quisermos considerar a carga total, aqui recaímos mais uma vez no caso do campo da carga pontual. Se tivermos toda a carga concentrada em um ponto no centro dessa esfera oca, a percepção de campo elétrico fora dessa esfera será a mesma do que a de uma carga. A carga pontual e a esfera produzem o mesmo campo elétrico. Essa aqui é a questão. Então, fazendo essa simplificação, dr fica igual a ρv sobre 3r ao quadrado, b ao cubo menos a ao cubo. Então aqui temos uma parcela constante e um decaimento quadrático. Então d é ρv, b ao cubo menos a ao cubo, sobre 3r ao quadrado na direção AR. Coulomb por metro quadrado, ou, no caso, a intensidade de campo elétrico, ρv, b ao cubo menos a ao cubo, sobre 3r ao quadrado, direção AR, volt por metro. Então, temos aqui as duas expressões que nos interessam. Se quiser escrever em função da carga total, fica mais fácil. Mas o que fica claro aqui é que fora da esfera tem um decaimento 1 sobre r ao quadrado. Ainda, vamos repetir a nossa análise que foi feita para casos particulares. Antes nós vimos como é o cálculo para R igual a A e R igual a B. Agora vamos repetir o cálculo para R igual a B. Para R igual a B, dr fica o quê? ρv, b ao cubo menos a ao cubo sobre 3b ao quadrado, que é exatamente o resultado que nós obtivemos vindo aqui, na região interna dessa esfera. Então, os resultados são iguais. Esse é o valor máximo do campo produzido por essa esfera oca carregada. Então, fazendo um gráfico do módulo da densidade de fluxo elétrico em função do raio, nós chegamos ao seguinte resultado. Dados raios A e B, nós temos campo zero em toda a região intermediária. Quando o raio é igual a B, nós temos um valor máximo. Esse valor máximo é ρv, b ao cubo menos a ao cubo. Então esse valor aqui, exatamente nesse ponto, é ρv, b ao cubo menos a ao cubo sobre 3b ao quadrado. Na região fora da esfera, o decaimento exponencial. Então aqui nessa região é ρv, b ao cubo menos a ao cubo sobre 3r ao quadrado. E na região interna nós temos uma expressão um pouco diferente, né? Nós tivemos essa
essa dificuldade aqui, inclusive na descrição. Temos uma função linear. A função linear vai aumentando o seu valor conforme cresce o raio, mas temos uma parcela de decréscimo. Só que a parcela negativa ela vai caindo para zero conforme o raio vai aumentando. E parcelas negativas elas tendem a diminuir o valor. Então, a expressão, uma análise do que seria a expressão nessa região intermediária, seria mais ou menos assim. É uma reta somada com uma parábola. E essa, então, é uma curva que obedece ρv, r ao cubo menos a ao cubo sobre 3r ao quadrado. Então, temos uma composição aqui de funções, uma função linear, uma subtração de uma função que decai com r ao quadrado, nessa região intermediária, e por fim, então, nós temos esse decaimento 1 sobre r ao quadrado, proporcional a 1 sobre r ao quadrado. O que pode se dizer a partir dessa figura é o seguinte: conforme A e B vão se aproximando, ou essa esfera oca vai se tornando uma casca esférica, nós vamos estreitando isso e vamos tendo então uma espécie de, não digo descontinuidade porque na prática isso não acontece, né? Teoricamente sim, mas na prática teríamos então uma região onde cresce muito o campo e depois ele decai de forma quadrática. Conferindo se esses resultados condizem mesmo com a relação do divergente da densidade de fluxo elétrico com a densidade volumétrica de cargas, onde D igual a zero, obviamente que para R menor do que A, D é igual a zero e, portanto, o divergente de D também é zero. Isso, não há dúvidas quanto a isso, né? Para um R intermediário entre A e B, calculando o divergente, nós temos o seguinte: 1 sobre r ao quadrado, derivada parcial com relação a r ao quadrado que multiplica r ao quadrado que multiplica todo esse termo aqui. Então fica ρv r ao cubo menos a ao cubo sobre r ao quadrado. Então essa é a expressão que nós vamos calcular a derivada. Aqui tem uma simplificação, fica r ao quadrado, cancela com esse r ao quadrado, mas tem um r aqui dentro. Então aqui fica 1 sobre r ao quadrado, que multiplica a derivada. ρv a constante sai, 3r ao quadrado. Faltou um 3 aqui no denominador, né? Faltou 3. Então fica 3r ao quadrado derivada desse termo, a derivada desse outro termo que é constante é zero. Então acontece que esses termos todos se cancelam, chegamos à conclusão que o divergente de D é igual a ρv na região intermediária. Correto? É o resultado esperado. E por fim, para R maior do que B, mais uma vez, cálculo de divergente, 1 sobre r ao quadrado, derivada parcial com relação a r. R ao quadrado da fórmula, da expressão, aqui ρv, b ao cubo menos a ao cubo sobre 3r ao quadrado. Então aqui cancelam esses dois termos, todo o resto é constante, e a derivada de uma constante com relação a r é zero. Então, conseguimos ver mais uma vez que, apesar de ter campo elétrico fora, o divergente da densidade de fluxo elétrico é nulo. Dentro da esfera oca não tem campo e o divergente é nulo. Na região intermediária tem campo e o divergente é igual à densidade volumétrica de cargas. Fora da esfera
tem campo, mas o divergente também é nulo porque não tem cargas distribuídas nessa região. Espero que vocês tenham compreendido o raciocínio. Ele pode ser aplicado de diferentes maneiras, em diferentes situações e distribuições de cargas, mas a sequência é sempre a mesma. Nós podemos chegar inclusive no final e conferir o resultado analisando então o divergente em regiões onde nós temos conhecimento sobre a distribuição volumétrica de cargas.